Estevão, o primeiro mártir. É muito interessante estudarmos a respeito de Estevão, porque quando tudo começou, a igreja, no seu início, na sua primeira fase, onde os discípulos estavam ali envolvidos grandemente em pregar o Evangelho, e Pedro fez aquele discurso incrível, semana passada, inclusive nós estudamos sobre ele pregando para 3.000 almas, e todos se convertendo, sendo batizados naquele mesmo dia. E agora surge um jovem diácono na história chamado Estevão. Então, Jesus, ele está iniciando ali junto com os seus discípulos, junto com aquelas primeiras pessoas que estão sendo convertidas. Através do Espírito Santo, as pessoas estão se tornando novos cristãos e estão pregando o Evangelho, e a coisa está correndo muito rápido, a conversão das pessoas. E obviamente isso vai incomodar também os religiosos da época, que mataram Jesus exatamente por causa desse tipo de coisa. Eles não queriam uma nova forma de apresentar a Deus aos homens, eles queriam trabalhar com a lei, com a velha aliança. Mas a proposta de Jesus é trazer um novo nascimento através da nova aliança, através do seu sangue maravilhoso, vertido na cruz do Calvário. E Estevão, ele vai se tornar o primeiro mártir, E quando uma pessoa morre por uma causa, isso chama muito mais a atenção. Então vamos dar uma olhadinha no texto. Atos capítulo 6, do versículo 18 ao 15. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado de dos libertos e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Ou seja, eles entraram numa discussão a respeito do que Estevão estava pregando. Só que Estevão era um cara tão inteligente, tão preparado. O cara manjava muito da história de Israel, conhecia profundamente os ensinamentos de Jesus. Ele tinha uma visão clara dos pilares, dos conceitos do cristianismo que Jesus esperava. E Estevão, ele começa a pregar para os caras com tanta autoridade, com tanto domínio. O versículo 10 mostra que eles não podiam resistir à sabedoria e o Espírito Santo com o que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Olha só, esses religiosos deram dinheiro para umas testemunhas falsas, criarem uma acusação falsa e mentira sobre Estevão blasfemando contra Moisés e contra Deus. Então o povo ouviu essas acusações mentirosas, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investido com ele o arrebataram e o levaram ao conselho. Então pegaram ele e levaram ele para ser julgado. Apresentaram também falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho fixaram os olhos nele e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E ouvindo-lhes isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo de Deus e fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse personagem aí vai dar muito o que falar, o jovem Saulo. Veja, vamos ver então o texto do dia. O Estevão, ele é cheio de fé e de poder,
fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Veja, ele era um diácono, mas era um homem cheio do Espírito. Às vezes a gente acha que só vão fazer coisas, pessoas que têm alto escalão dentro das igrejas. Não, qualquer um pode ser um presbítero, um pastor, um obreiro, um diácono, uma irmã, mesmo que não tenha nenhuma função eclesiástica na igreja, uma pessoa que pode cantar no coral ou não fazer nada, mas se estiver cheio do Espírito Santo de Deus, for uma pessoa que anda com Deus, obedece os seus mandamentos, quando abrir a boca para falar, Deus vai fazer grandes obras e prodígios através dessa vida. O Espírito Santo concedeu a Estevão poder para realizar prodígios e sinais entre o povo e sabedoria para pregar o Evangelho. Veja, o Espírito Santo está com a igreja hoje, né? Desde esses acontecimentos lá em Atos, quando a história da igreja começou, o Espírito Santo ainda está no meio da igreja e ele trabalha da mesma forma. Veja, ele é o Senhor Deus agindo no meio da igreja, ele também é Deus. E os judeus daquela época tinham que se converter, tinham que aceitar a Cristo Jesus. Jesus trouxe a mensagem de que os judeus precisavam também se converter, se tornar igreja. Jesus só tem a noiva, Jesus não tem nada com Israel. O assunto com Israel ficou lá atrás. Quando Jesus veio, acaba ali o negócio. O negócio agora é com a igreja. Jesus veio buscar a igreja. E através de Estevão, sinais e prodígios eram feitos, o que suscitou a inveja e a ira de alguns judeus que acabaram apedrejando Estevão. Este foi o primeiro mártir da igreja cristã, mas mesmo diante da morte, o Espírito Santo encheu o coração do servo de Deus de paz e amor, e a glória de Deus foi vista. Então os caras criaram um julgamento falso ali, com falsas testemunhas, falsas acusações, e sentenciaram Estevão à morte, e morte por apedrejamento. Estevão, um homem de Deus, prodígios e grandes sinais acompanhavam a vida dele. Ele era um homem cheio de sabedoria e tinha autoridade quando falava. Então, quando um homem é de Deus e conhece a palavra de Deus e tem sabedoria, quando ele fala com autoridade. Estevão é acusado de palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. A manifestação da glória de Deus. Ele faz um sermão memorável, né? E ele é injustiçado, mas mesmo assim é cheio do Espírito Santo. Ele tem a visão dos céus abertos. E quando os homens ficam furiosos, né, eles apedrejam Estevão e ele se torna o primeiro mártir. A fúria dos homens, e aparece o jovem Saulo aí, e no momento da sua morte ele ainda perdoa aqueles que estão apedrejando. Dentre os homens escolhidos para cuidarem da assistência social da igreja, Estevão era o que se destacava. Ele supria as exigências estabelecidas pelos apóstolos, homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Então os apóstolos, quando elegiam, né, pessoas para trabalhar no ministério, eles buscavam homens com essas qualidades, né? Capítulo 6, versículo 3, você vai ver, o homem tinha que ter uma boa reputação, tinha que ser cheio de Espírito, cheio de sabedoria. Seria muito bom se hoje, né, as igrejas tivessem essa conduta. A gente vê tantos maus exemplos e tantos maus testemunhos hoje, né? Na televisão, a gente fica sabendo através do noticiário. Isso entristece muito a gente, né? E entristece também o Espírito Santo de Deus. Como é maravilhoso ver Deus levantar pessoas tementes e que se permitem ser usadas como canais do Senhor para abençoar vidas. Jesus afirmou: e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estevão não era somente cheio de poder para realizar sinais, mas ele também era dotado de sabedoria. Ele era uma pessoa assim impressionante. Ele não era só uma pessoa que
tinha dons, ele era inteligente, ele era sábio, mestre nas palavras, cheio do Espírito Santo. O cara realmente era forte. Diante de questões levantadas pelos helenistas, a Bíblia diz que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então esses camaradas que eram os filósofos da época, a gente estuda, né, na escola sobre Platão, sobre Sócrates, né, os indivíduos da mitologia grega, da mitologia romana, os helenistas. Esses caras levaram uma surra de Estevão quando foram discutir com ele, né, a respeito da palavra de Deus. Ele era muito preparado, ele era muito capaz. E ele é acusado de palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Mesmo com toda a sabedoria e autoridade com que falava acerca de Cristo, os homens de dura cerviz resistiram ao Espírito Santo. Atos, capítulo 7, versículo 51. Não satisfeitos, eles subornaram algumas pessoas para que dissessem que ouviram Estevão proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Mas depois de ser acusado injustamente, Estevão profere um dos sermões mais belos de toda a Bíblia. Ele está registrado em Atos capítulo 7, do versículo 2 ao 53. Ele discorreu a respeito do plano de Deus para a humanidade. Eu imagino que Estevão veio lá desde Gênesis, né? E ele fez todo um briefing ali a respeito da lei de Moisés e a vinda do Senhor Jesus e a sua forma gloriosa quando ele ressuscita, né? E implanta um ministério na vida de seus discípulos, e o Espírito Santo agindo de uma forma tão presente e poderosa. Então ele faz essa pregação ali e deixa os caras malucos. Eles ficaram irritadíssimos ao ouvir o sermão de Estevão. Os homens de dura cerviz enfureceram-se e rangeram os dentes contra ele. Muitos ainda hoje também não aceitam a mensagem do Evangelho, pois ela vai de encontro ao estilo de vida pecaminoso que preferem adotar. E a gente vê muito isso, né? A gente fala às vezes do Evangelho do Senhor, nem todo mundo quer ouvir. E isso realmente é algo que deixou aquelas pessoas muito enfurecidas. Quando ele terminou o sermão, ele fixou seus olhos no céu e afirmou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ele tem uma visão, né? Então, o Estevão, ele vê Jesus, né, já ressuscitado à direita de Deus, o Pai. E ele fica maravilhado com essa visão. E os acusadores de Estevão não aceitaram a mensagem, expulsaram-no da cidade e o apedrejaram até a morte. Estevão teve um fim trágico, humanamente falando, para um obreiro fiel ao Senhor e à jovem igreja. No entanto, um fim glorioso, espiritualmente falando. Então aqueles que mataram Estevão lançaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que consentira naquele apedrejamento. Sem participar diretamente nessa execução, Lucas apresenta Saulo como conspirador na morte de Estevão. Então Saulo é um rapaz que a gente vai estudar e vai dar muito o que falar. Mas no momento de morte de Estevão, enquanto ele é apedrejado, ele invoca ao Senhor pedindo que receba o seu espírito. Ele se coloca de joelhos e diz: Senhor, não me impute este pecado. Ele estava seguindo o exemplo de Jesus para com seus algozes. Então, você já imaginou? Às vezes a gente fica até irritado porque sem querer leva uma bolada, né? Imagine esse indivíduo ter a capacidade de perdoar as pessoas que tacavam-lhe pedras, que lhe matavam por apedrejamento. Você consegue perdoar aqueles que o maltratam e ofendem? A grande lição de Estevão, além de ser um grande exemplo de homem de Deus, um homem aplicado à obediência, ao conhecimento e oração, e um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele revela uma coisa impressionante. Ele perdoa as pessoas ali naquele momento onde realmente ele foi massacrado injustamente. O perdão não é um sentimento, mas uma decisão. Também não é esquecer totalmente, mas de poder lembrar sem ressentimento.
é deixar o Espírito Santo fluir em toda a situação. Essa é uma das grandes mensagens da história de Estevão. Semana que vem nós vamos ver a respeito desse personagem polêmico, o Saulo, a conversão de Saulo. Espero que você tenha aprendido com a lição de hoje ou refletido. Eu sei que muitas pessoas já conhecem, mas a palavra de Deus é sempre bom a gente estar refletindo e novamente estudando, vendo ângulos diferentes, sentindo a presença de Deus quando a gente começa a lembrar os grandes feitos do Espírito Santo na história da igreja e também a ver a biografia desses homens tremendos que foram os que levantaram o estandarte da bandeira do cristianismo, do qual nós fazemos parte até o dia de hoje. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana e semana que vem a gente está aqui novamente para voltar a falar a respeito da palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente. Amém.